Resumo do bimestre. Aproveite a explicação e coloque em dia as atividades. Nesse resumo, veremos o que é um verbete, texto didático, fato e opinião a partir da exploração do adjetivo e do advérbio. Texto didático é um tipo de texto que tem um objetivo pedagógico, ou seja, disposto de forma a que todos cheguem à mesma conclusão. Assim, espera-se que todos seus leitores compreendam o conteúdo da mesma forma. Ao ler um livro de ciências do 8º ano, espera-se que a turma toda compreenda o texto da mesma maneira, ou aprendam o mesmo conteúdo que está escrito ali, todo aquele conteúdo. É tido como um texto utilitário, isso porque sua construção é feita baseada no conceito onde prima-se por uma linguagem de compreensão direta do leitor, a fim de entender aquele assunto base que é exposto. Utilitário tem uma utilidade, aprender o conteúdo. Falamos sobre um livro de ciências, mas pode ser qualquer conteúdo. O objetivo é que, ao terminar a leitura, se aprenda o conteúdo. É uma informação e uma compreensão daquilo ali. E quais são as características dele? Ele tem que ser impessoal, impessoalidade, linguagem adaptada e acessível de acordo com o nível de conhecimento prévio do leitor, escrita objetiva, abordagem que permita uma interpretação, uma conclusão e o mesmo fim para que todos os que leem. O grande ponto do texto didático é a forma de exposição das informações. Esse gênero contextual considera, sobretudo, os conhecimentos prévios ou falta deles do interlocutor. Ou seja, uma história do Brasil, lida por uma criança de terceiro ano do fundamental, vai ter um texto, vai ter uma linguagem, vai ter um vocabulário diferente de um terceiro ano do ensino médio, onde o aluno já viu e conhece aquilo ali. Encontramos esse tipo de texto em todos os textos didáticos. Temos o verbete. Verbete enciclopédico é um texto que pode conter informações variadas e importantes sobre um assunto ou personalidade, por exemplo, mas é só informação. Não quer que o aluno aprenda sobre aquilo ali, quer que ele tenha a informação. Compreender e se informar são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um verbete sobre uma onça pintada. Então eu vou dizer de onde ela nasceu, qual é a família da sua origem, né, biológica. Vai ter várias informações, mas nenhuma delas vai explicar como essa onça cresce, qual a importância dessa onça, como esse DNA é programado, porque são textos diferentes. Verbete, informação. Texto didático, informa para compreender. Aí, a matéria, eu trouxe os temas, né? Fé e esperança. Até porque esse período que a gente vive, a gente precisa desse tema, né? Desses temas para a gente sobreviver. Coloquei uma crônica da Marina Coraçante, Eu Sei, Mas Não Devia, é o nome da crônica, e que fala sobre a gente se acostumar com coisas que não deveríamos, né, de não perceber a vida. Daí, coloquei a pesquisa sobre o que é verbete, para que vocês fixassem esse conteúdo do que é verbete, e pedi para que pesquisassem o verbete fé e esperança, para pensar nesse assunto. Após pensar no assunto, coloquei uma música do Gonzaguinha, Semente do Amanhã, que diz sobre esperança, que fala sobre acreditar. E perguntei qual seria a relação disso com esse momento que vivemos. Chegamos ao último conteúdo, adjetivo e advérbio. Colocando nessa frase, o menino viajou. Temos essa oração completa,
mas sem a menor empatia sobre o menino, sobre essa viagem, sem nenhuma outra informação sobre isso. Por quê? Está seco, sem caracterização do substantivo com os adjetivos, nem o advérbio indicando circunstância ao verbo viajou. O advérbio é conhecido na gramática como modificador ou ampliador do sentido de certos vocábulos ou estruturas verbais. Assim, nessa relação, esse advérbio pode indicar valores semânticos como afirmação, acréscimo, negação, advérbios de modo, tempo, lugar, que vocês já estudaram. Então, nós temos o menino viajou hoje, tempo, o menino viajou com a mãe, companhia. Caracterizando o substantivo, nós encontramos a classe dos adjetivos. Sempre que caracterizamos um objeto, substantivos, estamos expressando uma opinião. Por exemplo, o garoto bom, a escola ruim, o menino bonito. Entender essas palavras que indicam certas circunstâncias ao verbo ou as circunstâncias do substantivo é compreender um conceito importante para a vida nos dias de hoje. O que é fato e o que é opinião. O que é um fato? Fato é uma coisa que aconteceu e pode ser comprovado de alguma maneira, através de algum documento, de números, registros, etc. Por exemplo, houve um aumento de taxa de criminalidade em Vila Velha. É um fato, tem registro. Pode-se fazer essa afirmação. Não é fake news. Mas e opinião? Opinião é uma interpretação do fato, ou seja, um modo particular de olhar o fato. Essa opinião pode alterar de pessoa para pessoa, devido aos fatores socioculturais. Por exemplo, houve aumento na taxa de criminalização na violenta Vila Velha porque o governo do Espírito Santo não faz nada. Violenta? Eu caracterizei Vila Velha. É a minha opinião. Que o governo não faz nada é um advérbio de causa. A palavra ao fato do aumento. Exemplo simples da diferença de fato e opinião. Uma caneta vermelha, fato. A escrita caneta vermelha é mais bonita, opinião. É muito importante saber a diferença entre fato e opinião, principalmente quando debatemos um tema polêmico ou quando analisamos um texto dissertativo. Então, preste atenção nas palavras que caracterizam o substantivo. Preste atenção se aquele fato é baseado em dados, em números, ou seja, se é realmente um fato ou se é uma opinião disfarçada de fato.